Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Ministério da Igreja. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o que é ministério. Em segundo lugar, vamos falar sobre o ministério sacerdotal dos crentes. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o ministério da reconciliação e da comunhão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A igreja como instituição necessita em sua estrutura de ministérios, de modo a realizar a sua principal missão de apresentar a Cristo como Salvador e Senhor da humanidade. Nesta lição, estudaremos sobre o que é ministério, o ministério da adoração, da fé, o ministério no Antigo Testamento, em um Novo Testamento e também em nossos dias. E por último, falaremos sobre a missão da igreja. Item número 1 da lição: o que é ministério? No sentido bíblico, ministério é um serviço realizado por homens escolhidos por Deus que, com autoridade divina, ministram diferentes ações ou atividades em favor de uma coletividade de pessoas que formam então o corpo de Cristo, a igreja. Isto visando o aperfeiçoamento e a edificação dos santos, ou seja, aqueles que são separados para Deus. Este serviço, o ministério, se caracteriza por diversas atividades, as quais nós podemos citar algumas, tais como a adoração, o louvor, a evangelização, a assistência social, a oração, o ensino da palavra de Deus, dentre outros. Falaremos então mais especificamente nesse momento sobre a adoração e definimos a adoração como sendo um ato de prestação de culto a um ser transcendente pelo que ele é em seus atributos morais e naturais, ou seja, esses atributos manifestados por diversas ações e expressões de culto extremas, visíveis, cujo agente motor é uma atitude interna de um coração sincero e verdadeiro de um adorador. Quais são as características intrínsecas a esta verdadeira adoração? A adoração, ela se consolida como verdadeira quando é despertada por um coração sincero e verdadeiro. Ou seja, muitas vezes as manifestações extremas de adoração por si só não confirmam ser esta adoração autêntica, pois na verdadeira adoração, as manifestações externas de culto deve ser resultado do estado espiritual de um autêntico coração alinhado aos preceitos divinos, sendo estes o que Deus procura para que ele seja exclusivamente adorado. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, versículo 23, diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. No Salmo 145, nós temos aqui uma expressão viva de adoração, feita por Davi, o rei Davi. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 145: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Portanto, aí está uma verdadeira adoração. Mas quais são as características intrínsecas em um coração para a verdadeira adoração? A palavra de Deus nos responde que as características fundamentais consolidadas no coração de um verdadeiro adorador são, primeiro, gratidão. O verdadeiro cristão em tudo deve manifestar ações de graças ao Senhor Jesus pelo que Ele é, por cuidar de nós dia a dia e, acima de tudo, por nos ter substituído na cruz do Calvário para a nossa salvação da condenação do pecado, nos garantindo então vida eterna. A segunda característica da verdadeira adoração é a alegria. O verdadeiro cristão, independente de qualquer circunstância, deve manifestar verdadeira alegria, impregnada em sua alma por ser salvo em Cristo Jesus e em saber que possui vida eterna.
Como terceira característica dessa verdadeira adoração, nós temos a humildade. O verdadeiro cristão deve ser humilde, no sentido amplo de reconhecer-se como sendo nada de nada, e ao mesmo tempo reconhecer a glória, a soberania, a majestade e o poder de Deus. Como quarta e última característica, o amor. O verdadeiro cristão ama a Deus de forma espontânea e incondicional, ou seja, ama a Deus pelo que Ele é e por causa da sua própria existência. Este amor deve ser semelhante ao amor de um pai e uma mãe que esperam um filho que vai nascer. Ou seja, o filho, antes mesmo de nascer, já é amado pelos seus pais incondicionalmente. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 17, versículos 24 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Neste capítulo nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Depois de falar de adoração, vamos falar agora um pouco de fé. Começando então pelo conceito de fé. Nós podemos definir a fé, a partir do contexto bíblico, como a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Em outras palavras, é ver uma realidade que ainda não existe. Mas qual é o propósito da fé? Gerar no crente a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Passemos agora a falar sobre os tipos de fé. Em primeiro lugar, nós temos a fé natural. Todo e qualquer ser humano tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. Carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Um exemplo prático de fé natural é de que ao lançarmos um objeto para o ar, ele será atraído para o centro da Terra e cairá até o nível do solo. Esta certeza é porque temos o conhecimento da lei da gravidade, que preceitua que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Esta é uma fé comum, ou, como nós denominamos, fé natural. Em segundo lugar, nós temos a fé salvadora, ou salvífica. A fé salvadora desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando então na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ainda na carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 8 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta fé salvadora, ela promove no homem um novo nascimento e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais, por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. E aí vem a fé sobrenatural. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, gestos e intenções do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Na carta aos Hebreus, nós temos uma alusão clara do que seja essa fé sobrenatural quando diz, palavra do Senhor, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Passando para o item 2 da lição, nós vamos falar agora sobre o ministério sacerdotal dos crentes. E vamos falar, em primeiro lugar, no Antigo Testamento. Basicamente, no Antigo Testamento, 2 ministérios, ou seja, serviços, despontavam como primordiais para manter viva a palavra de Deus para Israel, a saber, primeiro, sacerdotes e levitas. Eles ministravam o serviço litúrgico de culto racional ao Senhor, de modo a promover a aproximação entre Deus e o homem. Então, os sacerdotes e levitas ministravam
vamos dizer assim, na casa do Senhor, um culto ou atos litúrgicos, de modo a aproximar Deus e o homem. Já os profetas levantados por Deus, que é outro ministério, eles divulgavam em nome de Deus para o povo fatos, acontecimentos e ensinamentos que revelavam a vontade do Senhor para uma comunidade, povo e nação. Já no Novo Testamento, especialmente na igreja primitiva, os ministérios eram suportados pelos dons espirituais propriamente ditos. E dentre estes ministérios, suportados pelos dons espirituais, nós podemos citar os ministérios eclesiásticos, que são, no caso, são dádivas concedidas aos homens com os objetivos ou com os objetivos de aperfeiçoar os santos, administrar a obra e edificar o corpo de Cristo para alcançar uma unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, de modo a tornar-se um varão perfeito. E na carta aos Efésios, no capítulo de número 11, ou melhor dizendo, capítulo número 4, não existe capítulo 11 da carta aos Efésios, no capítulo 4, e sim o versículo 11 até o versículo 13, diz a palavra o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E falando nestes ministérios ou serviços, como nós aqui mencionamos, nós temos os apóstolos, que são os mensageiros de Deus com uma missão especial e inédita, nunca realizada, antes acompanhadas de operações de milagres e poderosa palavra. Nós temos os profetas, que são os homens escolhidos por Deus para anunciarem as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. Temos também os evangelistas, são os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos também os pastores, que são os servos que cuidam do rebanho, ou seja, alimentam e protegem as ovelhas, procuram as ovelhas perdidas e as livra de animais ferozes. E por último nós temos os mestres, que são os professores dos assuntos religiosos, com base na palavra viva, dadas por revelação divina, para perfeita compreensão e interpretação da lei. Mas, além destes ministérios relacionados à questão eclesiástica, nós temos também os ministérios práticos assistenciais, que são dádivas concedidas aos homens para o exercício contínuo assistencial da igreja, mediante ações que gerem boas obras para a glorificação do nome do Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 ao 8, melhor dizendo, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 1 ao 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Portanto, aqui, neste contexto de ministérios práticos assistenciais, serviços, nós temos, em primeiro lugar, o ministério, ministrar a prestação de serviço material e espiritual, sem esperar reconhecimento ou remuneração. Nós temos o ensinar, que no caso tem como objetivo espiritual ensinar os ofícios profissionais, tanto na teoria como na prática. O exortar, que é o de promover a ajuda, assistência, encorajamento, ânimo, consolo e a demonstração das pessoas. O contribuir, doar generosamente de forma voluntária aos necessitados, sem esperar recompensas ou reconhecimento. O de presidir, no sentido de conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, conhecimento e discernimento espiritual. E a misericórdia, que é dar assistência espiritual aos sofredores, aos necessitados, aos carentes, aos fracos, enfermos e presidiários, promovendo visitações e apoio espiritual. Mas isto nós falamos na questão do Novo Testamento, e nós vamos falar agora sobre uma chamada especial para ser crente em Jesus. Porque existe a vocação e chamada para ser crente em Jesus Cristo. Então, toda e qualquer pessoa que se arrepende e reconhece Jesus como seu Salvador foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 6 diz assim, a palavra do Senhor: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus, ou seja, pertencer a Jesus. A este pertencimento, uma vez consolidado por uma relação de intimidade com Deus, gera-se então uma comunhão total do pecador arrependido com Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: fiel é Deus, pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois de pertencer, você passa a ter a comunhão com Jesus. E, por fim, esta comunhão plena do homem com Deus gera neste homem uma liberdade para não pecar e, nesta condição, se tornar um sacerdote, feito à imagem e semelhança de Cristo. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13, diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne,
Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Passando agora ao item 3 da lição, o ministério da reconciliação e da comunhão, nós vamos dar uma amplitude nesta abrangência de ministério da igreja, dentre as quais nós temos a reconciliação e a comunhão. Então, o Senhor, na grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, ele deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas, sendo esta a missão prioritária da igreja. E então, a partir desta missão, outros ministérios, serviços, são desencadeados, a saber. Primeiro, e são em número de 12. Primeiro nós temos a evangelização. A missão evangelística remete à igreja e ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-os seguidores de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as doutrinas bíblicas. Esta é a missão prioritária da igreja. Batismos nas águas e a ceia do Senhor. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. Como terceiro serviço, nós temos o discipulado e o ensino. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Como quarto, nós temos a adoração, que nós já falamos, que a missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida, a fim de glorificá-lo. Em quinto lugar, proclamação da palavra de Deus. Portanto, a pregação é a missão principal da igreja, em proclamar a palavra de Deus, para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. Nós temos também, em sexto lugar, a missão ética da igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia, e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. Nós temos também a missão, em sétimo lugar, a missão social da igreja. É a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social e equilibrada. Em oitavo lugar, nós temos o aconselhamento cristão. É a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias, para não sermos endurecidos pelo pecado. Em nono lugar, nós temos a visitação. É a missão consoladora, que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. E temos, em nono lugar, a visitação, que é a missão consoladora, que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Temos, em décimo lugar, a comunhão dos santos. É a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando uma unidade de fé. Em 11º lugar, temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar um ensino doutrinário de forma inegociável,
tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E em 12º lugar, o avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência como organismo eclesiástico. Concluindo a nossa aula de hoje, o ministério no contexto bíblico é o mais sublime serviço que um servo de Deus pode realizar. Pois trata-se de uma vocação e chamada para ser uma bênção de Deus, para servir e servir, sem esperar reconhecimento ou recompensas. Servir a Deus e aos homens nos remete à alegria de simplesmente servir. Chegamos ao final da nossa aula. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.